sobre esse produto e eu tenho certeza que a sua vida será transformada também. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Lívia, trabalho há 2 anos na Portatec. Hoje eu faço parte do departamento de projetos, então a gente sempre está trazendo algumas inovações para vocês e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a nossa manta anti-chamas, uma marca da Bridge Hill que a gente trouxe e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Antes de falar sobre o produto em si, vamos falar sobre o princípio do fogo. Então, para ter fogo, a gente precisa de 3 coisas, que é o comburente, nada mais do que é o oxigênio presente no ar atmosférico, um combustível. Quando a gente fala em combustível, podemos pensar em gasolina, etanol, mas o combustível ele é tudo aquilo que pode alimentar o fogo. Então a madeira ela vai se tornar um combustível, o papel, tudo aquilo que o fogo possa se alimentar, ele vai ser chamado de combustível. E o calor no caso, ele é a alta temperatura, ele pode ser uma chama, uma faísca. No caso de carros, ele está presente ali na vela de ignição, então a vela solta a faísca que se une com o combustível, que é o etanol, a gasolina, mais o ar, o oxigênio, e aí gera o processo de combustão. Para carros elétricos, eu vou falar depois um pouco mais sobre como que funciona, quem é o combustível, né? Mas antes disso, antes de eu explicar, vou deixar um vídeo passando para vocês, e nesse vídeo a gente vai entender que quando tira um desses 3 elementos, o fogo para. Mais uma experiência, essa experiência bem simples, antiga e explicativa. Hoje a gente vai fazer a experiência do consumo de oxigênio. Ou seja, todos sabem que o fogo ele é mantido pelo oxigênio, que é o comburente. Então a gente vai fazer com que essa vela que está acesa, ela se apague de acordo com um determinado tempo. Eu vou colocar um copo sobre a vela, né? Muito antiga essa experiência, e você vai perceber que o fogo ele vai se apagando aos poucos, porque o oxigênio que está dentro do copo é consumido. E sem o comburente o fogo não se mantém. Vamos lá, rapidinho. Olha lá, eu tenho um copo grande, vou colocar ele, veja que de acordo com o que eu vou colocando, o fogo ele já vai diminuindo a intensidade. Vou levantar, ele reativa novamente. Então agora veja só o que acontece se eu deixar o copo lá até o final. Ó, tá vendo? Agora eu vou colocar mais um pouco de oxigênio dentro do copo, vou aerar ele, e isso vai fazer com que o oxigênio que está no ar atmosférico entre no copo novamente. E agora vamos apagar o fogo. Ele se mantém um tempo, mas não é por muito não. Já se apagou. Significa que o oxigênio foi todo consumido. Ou seja, o comburente faz com que toda a combustão seja mantida. Sem o comburente, zero combustão. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, conforme a gente viu aqui no vídeo, na hora que o copo ele tampou ali a vela, acabou com o oxigênio, e sem oxigênio não vai ter mais fogo, ok? Esse aqui é um dos princípios que a gente pode utilizar. Voltando ali na parte de carros elétricos, né? Então, o eletrólito e os componentes químicos das baterias, eles que vão agir como combustível nesse caso, e eles vão ser altamente inflamáveis. Os curtos circuitos internos, impactos, temperaturas elevadas, elas podem fornecer o calor, que seria essa ignição. E aí, com o ar atmosférico, torna essa reação autossustentável e de difícil controle. Então, aqui no canto, a gente pode verificar que dentro de uma célula de bateria, a gente tem os componentes químicos, os íons de lítio, as partes de metais, né, e materiais que possuem metais, eles são altamente inflamáveis, né, eles conduzem ali a eletricidade. Essa célula ela vai formar um pack de baterias, e desse pack a gente forma uma bateria, que geralmente ela fica localizada no chassi do carro, que é nessa parte aqui inferior. Pessoal, qual a diferença de fogo e incêndio, né? O fogo pode ser controlável, então a gente tem o fogo ali em casa, no fogão, a gente tem o fogo nas velas, mas o incêndio, ele é um tipo de fogo que se manifesta e ele vai começar a destruir qualquer coisa que ele vê pela frente, ele não se contém, ele se propaga e ele envolve tudo que ele possa ir se alimentando. Então, se tem um carro pegando fogo, ele vai querer consumir tudo, se tem a grama, incêndios florestais, casas, enfim, o incêndio ele não é controlável. Agora eu vou passar aqui para vocês 2 exemplos de vídeos para a gente explicar e ver melhor como é que se funciona esses incêndios. O primeiro é de uma moto e o segundo é de um ônibus.
Bom, pessoal, como a gente pode ver no primeiro vídeo, é uma moto pegando fogo. O que foi utilizado ali para tentar conter foi um extintor, mas a gente verifica que isso não é eficaz quando o assunto são baterias de alta tensão, justamente por conta da sua composição. Ele é altamente inflamável, não vai parar de pegar fogo até que os componentes químicos todos eles sejam queimados. Esses gases eles são altamente tóxicos tanto para o meio ambiente quanto também para a saúde humana. Então, por isso a importância da gente ter uma manta anti-chamas, que mais para frente eu vou explicar para vocês como ali que ela funciona e que ela não deixa ali esses gases escapar, né? Dando um spoiler aqui. Então, vamos lá. Justamente isso. Por que é tão difícil apagar um incêndio de um carro elétrico? Ele sempre tem o risco de reignição, então por mais ali que você apaga no momento, se a temperatura ainda estiver elevada, aquilo vai surgir como um efeito de ignição, um curto-circuito dentro dele, a pancada vai sempre ficar tendo essa reignição, ou seja, mais faísca, é como se toda hora eu estivesse jogando um fósforo lá dentro, então ele vai continuar se propagando. As reações químicas, elas são incontroláveis, então a gente não consegue controlar ali esses elementos químicos. Existem fugas térmicas, que foi como eu expliquei, que causa esse tipo de reignição. As combustões eletroquímicas, elas são persistentes, a gente tem difícil acesso no foco do incêndio, então as baterias elas estão embaixo do carro. Quando o carro está pegando fogo, por mais que a gente tenta resfriar jogando água, a gente nunca vai conseguir acessar realmente ali a bateria. A temperatura dela, então a bateria ela pode entrar em combustão novamente somente com a sua temperatura, se ela não for abaixada da maneira corretamente, se você não ficar controlando a parte eletrônica dela ali, ela pode gerar calor novamente, e também é difícil a gente conter as contaminações e os riscos ambientais de um carro ali que está pegando fogo. Por isso surge a Bridge Hill. Ela se dedica em proteger vidas, propriedades e o meio ambiente. Então, assim, desde incêndios a carros, incêndios a casas, incêndios florestais, os cobertores de incêndio deles permitem que você sempre isola o incêndio de uma forma rápida, segura e eficaz, antes que cause danos maiores ou então perdas de vida, que é o mais importante, não causar essa perda de vida, proteger sempre as pessoas, né? Os produtos deles têm sempre uma tecnologia pioneira, então eles se baseiam nas tecnologias utilizadas nos foguetes, tecnologia espacial, com simplicidade e de fácil uso, né? Elas são a única solução que é capaz de conter os incêndios em baterias de lítio de veículos elétricos. Eles estão sediados na Noruega e eles trabalham com parceiros em diversos locais do mundo. E aqui no Brasil, a Bridge Hill ela é representada pela Fortatec. Então, pessoal, um pouco mais sobre o produto.
Aqui no geral, o tecido deles é exclusivo e resistente ao calor. Ele é baseado nesse material para proteger as naves espaciais do calor intenso. Os bombeiros e não bombeiros, pessoas convencionais, eles podem utilizar esse tipo de equipamento e eles podem ser, assim, utilizados em diversos espaços, não só em oficinas mecânicas. Então, isso abre o nosso mercado. A partir de agora, a gente pode prospectar novos tipos de clientes e isso que é o mais bacana. Porque se a gente parar para pensar, todo local que tem o risco de um incêndio, seja por um carro eletrificado ou qualquer outro tipo de incêndio, a gente pode ter uma manta dessa para fazer ali essa contenção. Por que essa manta ela funciona melhor do que pó químico, água ou espuma? Então vamos lá, pessoal. Ocorre sempre milhares de incêndios de carros no mundo todos os dias, mas a maioria deles ainda é extinto por espuma ou água. Esses métodos, eles acabam jogando a fumaça tóxica e eles drenam essas substâncias químicas e elas acabam caindo no solo. Com isso, a gente tem contaminação de rio, a gente tem contaminação de água, e isso não é legal para o meio ambiente. Então, assim, pessoal, as mantas, elas isolam todos esses tipos de fumaça, eles não deixam também que o solo seja contaminado, que a água que você usa para tentar abaixar a temperatura, que ela contamine os tipos de solo. E isso torna bem seguro, bem mais seguro para as pessoas e para o meio ambiente. Então, vamos falar sobre a manta anti-chama em si, né? A composição e a resistência térmica dela. Então, ela é uma manta de grafite com revestimento de silicone de polímero. A sua resistência técnica, em curto prazo, ela vai até 2.500 graus e a longo prazo ela consegue ali atingir até 1.500 graus. O que, pessoal, para carro elétrico está totalmente dentro dos padrões. Vamos lá, um carro elétrico, pessoal, a bateria já começa a pegar fogo de 90 a 120 graus. E ela não vai atingir altas temperaturas no tipo de fogo. Ela vai estar em torno ali dos 300, 400 graus, que para um incêndio é uma temperatura baixa, mas que para a bateria de alta tensão, a partir de 120 graus ela já vai começar ali a pegar fogo. Vamos falar por que eles utilizaram, né, esse tipo de composição. Então, pessoal, o grafite mineral, ele é obtido através do processo de mineração. Ele é um excelente isolador técnico, então ele consegue realizar essa isolação térmica. É um material que não é inflamável, então independente se tiver fogo ali, ele não vai servir como combustível para o nosso triângulo do fogo, ele não vai gerar incêndios com isso. Ele suporta temperaturas extremas de até 2.500 graus. Ele atua como uma barreira contra o oxigênio também, e aí é por isso que a gente utiliza nas mantas. E quando vem a junção com silicone de polímero, aí a gente entra na parte química. Por quê? Porque esse tipo de componente, ele é ideal para cobrir as superfícies em combustão intensas por longos períodos. Por quê? Porque ele não se degrada com óleos, com combustível, com solventes, com líquidos tóxicos, ou seja, ele não vai sofrer algum tipo de reação com isso. Ele vai criar uma barreira adicional contra as fumaças e os gases tóxicos, não deixando que isso saia ali para o meio ambiente. E ele tem hipermeabilidade total. É por isso que a junção desses dois tipos de componentes, né? Esses dois tipos aí de componentes fazem a nossa manta. Tecnologia da aeroespacial, como dito, eles sempre se baseiam ali na NASA, na SpaceX, toda aquela manta que os foguetes têm para não deixar propagar o calor deles é a mesma tecnologia utilizada para realizar as mantas. Eles têm engenheiros avançados que fazem esse tipo de projetos, utilizam de materiais naturais como quartzo, como grafite, que foi explicado, e é sempre testado com bombeiros. Então a empresa norueguesa, ela realiza diversos testes e isso é bem bacana ali como credibilidade do nosso cliente também. Qual é o público-alvo, pessoal? Então lembra que eu comentei aqui com vocês que ele ia sair somente da oficina mecânica, né? Vamos lá. A gente pode ter ele em estacionamentos, então vamos pensar, condomínios, né? Um condomínio hoje, um prédio, ele não poderia deixar um carro elétrico estar no subsolo. Porque se esse carro elétrico começa a pegar fogo, gente, desde o subsolo, aquilo pode ir se alastrando e começa a pegar fogo no prédio inteiro. Então, qual que é a solução para isso? Ter uma manta dessa.
porque quando começa a pegar fogo, rapidamente 2 pessoas, elas podem vir cobrir e não deixar que o incêndio se propague. Ele vai ser um incêndio controlado dentro da manta. Balsas de carros, então as balsas ali que atravessam os rios, os mares, elas também têm que ter uma manta dessa. Logística, estoque, quando eles utilizam parte de empilhadeiras, que tem essa questão, empilhadeiras elétricas, né? Elas, imagina se pega fogo isso num estoque. Então, tendo uma manta ali para conter esse tipo de incêndio, você consegue preservar ali boa parte da sua mercadoria e não deixar que um estoque inteiro pegue fogo. Shoppings é extremamente interessante e essencial também. Locais que têm o carregador elétrico tem que ter isso. Postos de gasolina, estações de carregamento, oficinas que reparam automóveis elétricos, túneis rodoviários. Gente, se um carro elétrico pega fogo dentro de um túnel, nossa, aquilo tudo fica infestado assim de gás tóxico, é perigoso para a vida, é perigoso para o meio ambiente, para tudo. Aeroportos, gente, aeroporto, assim, o querosene, que é o combustível do avião, ele é altamente inflamável também. Pegou fogo ali num carro elétrico, num ônibus elétrico. Muitos aeroportos utilizam, sim, a eletromobilidade, desde microeletromobilidade, patinetes elétricos, empilhadeiras, até a macromobilidade, que são ônibus elétricos, para fazer o transporte desses passageiros. Eles têm carregadores, eles têm esse tipo de veículo, e então tem que ter também uma manta. Os bombeiros, imagina só, gente, os bombeiros, igual no vídeo que a gente viu de um carro pegando fogo, de um ônibus pegando fogo, se eles têm uma manta apropriada para isso, eles conseguem também fazer esse atendimento. Lojas, indústrias, concessionárias, pessoal, assim, usem a imaginação, estudem os tipos de mercado. Todo local que tem risco a um incêndio pode ter uma manta dessa. Serve somente para carro elétrico? Não. Carro a combustão também, ele vai conseguir conter a combustão ali. Então, qualquer tipo de incêndio, a gente pode ter uma manta. Inclusive, a Burj Hill, ela é bem ampla com isso, eles têm mantas até para cobrir casas. Então, se tem uma casa que ela está pegando fogo, eles conseguem ter esse tipo de manta. E também pessoas que não querem que tenha acidentes adjacentes, ou seja, tem uma casa pegando fogo do lado da minha, e aí eu vou e cubro a minha casa com a manta para não deixar esse fogo passar de uma casa para outra. Então, testado, documentado e certificado, pessoal. Então, todos esses institutos aqui, eles são certificadores. A Bridge Hill, ela possui esse tipo de certificação. Estamos trabalhando, sim, com um equipamento que é confiável, que é testado, que é certificado, inclusive por normas alemãs. Então, a gente tem a DIN, por exemplo, que é um novo padrão de segurança contra incêndios de carros elétricos. Aqui a gente pode ver os requisitos principais. Então, para passar nessa DIN, precisa ter estabilidade mecânica e durabilidade, resistência química contra as emissões tóxicas, implantação rápida pelos socorristas, né? Então, pessoal, por que cada estação de carregamento de veículos elétricos eles devem ser equipados com uma manta anti-chama da Bridge Hill, né, que é que nós estamos fornecendo? Porque assim, o carregamento ele esquenta a bateria de alta tensão. Isso é inevitável. Fato que o sistema de arrefecimento, podemos dizer que é o sistema de resfriamento do carro, ele continua ativo na hora do carregamento. Então, o carro está carregando, o sistema de arrefecimento funciona também. Por quê, pessoal? Se essa bateria esquentar, olha o que acontece. E estações de carregamento não precisa ser só em locais públicos, dentro de casa também. Dá uma olhada aqui nesse vídeo.
Aí, pessoal, olha só o perigo, né? Aqui a gente viu um vídeo que dentro da própria casa estava carregando a bateria de uma moto elétrica e aí começou a pegar fogo e a gente viu que ele tentou jogar água. Por que que a água também não é eficaz? Se a água ela entra em contato junto com a parte eletrônica, com circuitos elétricos, a água é uma condutora de eletricidade, então ela não vai ajudar, ela só vai piorar. A gente pode ver ali quando o balde caiu com água, houve uma explosão maior ainda, né? E infelizmente apagou-se as luzes, a parte elétrica da casa e a pessoa também, tadinha, né? Perdeu bastante coisa e tomou um susto ali. Pessoal, agora vamos falar de argumentos de vendas. Então, começando aqui, ó. Estimativa de custo para um combate de incêndio em um carro elétrico. Simulação para ocorrência com uso de 40 mil litros de água. A água ela vai ser utilizada para resfriar a bateria, ela não vai apagar o fogo. O pó químico não vai apagar o fogo da bateria. Praticamente nada vai apagar o fogo dessa bateria. A manta ela vai controlar, ela vai deixar que aquilo não vire um incêndio, que ela vire somente um fogo controlado, né? Então aqui, pensando que um volume médio de água a ser utilizado seja 40 mil litros, a gente tem um custo médio de transporte, bombeamento de água de 1.500, equipamentos, EPIs, a base operacional, custo de tratamento da água contaminada. Então, assim, a água que foi utilizada, ela é resguardada no local e ela tem que ser tratada. E aí a gente tem 80 centavos por litro, mas aí no final disso, só o tratamento, gente, já dá 32 mil reais, que é ali, tá? Mais ou menos um spoiler aqui que eu tô dando, que é o preço da manta. Mais ou menos a manta vai chegar nesse preço. E assim, pessoal, emissões de gases tóxicos, risco de contaminação, não faz sentido nenhum a gente pensar aí em combater um incêndio com água, sendo que a gente tem uma manta dessa. Por que escolher a Bridge Hill, né, pessoal? Então, assim, existem modelos reutilizáveis, aí você tem aí uma economia a longo prazo, com uma performance profissional. Ela resiste às altas temperaturas, até 2.500 graus, que é ideal, assim, para baterias em combustão térmica. Em todo tipo de incêndio, 2.500 graus é uma temperatura que vai resistir, a manta vai resistir a essa temperatura. É compatível com veículos elétricos, híbridos, veículos a combustão, cobre 100% do risco. Tem o isolamento completo, então ela vai isolar, ela vai controlar esse incêndio no ponto mais crítico, sem a necessidade da água. Menor impacto ambiental, porque a gente reduz o consumo de água, a gente reduz a geração de resíduos químicos, emissões de fumaças tóxicas, né? E ele tem ali uma instalação, a gente consegue rapidamente utilizar essa manta e 2 profissionais aplicam ela em menos de 30 segundos. Então, pessoal, agora eu vou passar um vídeo para vocês da aplicação da nossa manta. Este veículo elétrico está passando por incêndio na bateria. Em 10 minutos, chegará a 1.500 graus Celsius, as altas que incêndio em carro comum. Virar seus extintores é inútil, mas não se preocupe. Uma nova solução. Em um mundo de dispositivos elétricos, temos baterias em todos os lugares, até mesmo em nossos bolsos. Isso significa que estamos expostos a ameaças de incêndio todos os dias. Estamos falando sobre veículos elétricos. Aqui está a questão. Incêndios em veículos híbridos e elétricos podem queimar por horas e horas, até mesmo dias. Vou dizer como lidar com esses incêndios. Fogo. A Bridge Hill introduziu cobertores contra incêndio para veículos elétricos feitos de Firestone. Esses cobertores contra incêndio podem suportar temperaturas extremas, parar a propagação do fogo, isolar os gases e fumaça tóxicos e manter você, seus edifícios seguros. Você terá um incêndio em um veículo elétrico, mas se isso acontecer, está pronto. Então, pessoal, aqui tem o catálogo, os tipos de mantas que tem. O que a gente trouxe a princípio foi esse modelo Car Standard. Ela já
engloba veículos elétricos, ela controla a questão do incêndio em segundos e tem todo esse isolamento contra as fumaças e tudo mais. O tamanho que a gente trouxe foi de 6x8, que é equivalente a 48 metros quadrados, e ele vai ali isolar picapes, carros e SUVs também.